Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, então, nós iremos fazer a correção dos exercícios do capítulo 7. Gostaria que todos vocês estivessem com o livro de vocês e a gente vai fazer naquele esquema de que eu faço a pergunta, ou vocês abrem o áudio ou digitam aí a resposta, tá bom? E a gente já terminou o capítulo 7, certo? Em que a gente falou de toda a América Espanhola e agora a gente vai fazer as correções, ok? Página 27, já pode ir aí escrevendo ou levanta a mãozinha no chat que eu vou abrir para você falar a sua resposta. Mas a primeira pergunta é: descreva como era organizada a sociedade maia. Podem colocar aí no chat. Enquanto isso, eu vou abrindo assim que eu achar. Ué, cadê? Ah, achei. Aqui não dá para ver ainda porque tá... Tá aparecendo para aumentar. Tá, agora foi. Podem ir escrevendo a primeira, aí vocês colocam sempre o número da alternativa, que página que vocês estão respondendo, tá bom? Porque tem um que demora mais, tem outro que é mais rápido, às vezes acaba as alternativas ficando meio cruzadas. Se alguém quiser falar, como eu disse, né, pode ficar à vontade, não precisa ser digitado, tá? Na verdade, até facilita se for, você pode ler o que você escreveu. Lembra que para me enviar áudio, mensagem, você tem que mandar a mensagem mais uma outra mensagem com um ponto depois. Página 27, exercício 1. Descreva como era organizada a sociedade maia. Ninguém quer falar hoje? Ninguém quer ler o que escreveu? Vocês estão mais animados do que eu, que tô doente, gente. Vambora. A vida tá aí pra ser vivida, entendeu? Não consigo ver o chat. E os outros que ainda não responderam, o que tá acontecendo? Vocês estão respondendo ou não? Recebi sim. Era governado pelo... Eu vou abrir aqui, acho que o pessoal não deve estar respondendo não, porque já demorou bastante. Quero terminar de corrigir o capítulo todo. Escreva então como era organizada a sociedade maia. Possuía uma hierarquia social rígida, estando no maior patamar o Alak Uinik, né? O líder civil, militar e religioso. Em cada cidade-estado, lembra que eles não tinham poder centralizado ainda, havia o seu, o Alak Uinik, né? O Inik, na verdade. Esse era auxiliado pelos Batabes e por uma camada de aristocratas que desempenhavam funções religiosas, administrativas e guerreiras. Na base da sociedade estavam principalmente camponeses, artesãos, comerciantes, na maioria da população. Né? A base da pirâmide quase sempre está a maioria da população. Tá? Quem não colocou algo parecido, arrume, por favor. Na questão 2, página 28. Explique como estava organizada a religião maia e relacione as crenças religiosas desse povo com as práticas de sacrifício que eles desenvolveram. Acertou, mas você tem que escrever no chat. Eu quero saber.
Tem que participar. Vou dar 1 minuto. Quando der 3:10, eu falo a resposta. Dá 2. Página 28. Tá com o livro, Mariana? Foi? Tô esperando aí vocês responderem, ou digitando ou falando. Eu posso abrir o áudio também para vocês falarem. Ok, vou. Perdi. Caiu minha caneta. Pessoal que chegou agora. A gente está fazendo correção dos exercícios, tá? Eram politeístas. Eu vou. Tô vendo aqui quem tá falando, tá? Pode escrever no chat ou pode falar o que você colocou, né? Só levantar a mão no chat que eu vou abrir para você o áudio. Então a resposta: a religião maia era politeísta. Os maias cultuavam divindades que tinham formas masculinas, femininas e andrógenas. Essas divindades combinavam elementos humanos e animais e eram responsáveis pela manutenção do mundo. Então, aqui ele está perguntando sobre toda a questão da religião, né? Porém, os maias acreditavam que os deuses também poderiam destruir o mundo. Então, quem colocou sobre isso está certo. Porém, os maias, já falei isso, para evitar isso, eles faziam sacrifícios variados para acalmá-los, tá? Quem não colocou essas informações, coloque, tá bom? Na página 28, questão 2. Tá incompleta. Não é que tá errada, mas tá faltando coisa. Por exemplo, os tipos aqui, ó. Era politeísta, você não colocou as formas, né, que eles poderiam produzir. Já na página 31. Boa tarde. Vai lá na página 31, Fabiano. E nós estamos fazendo a correção dos exercícios. Então, eu dou um tempinho para vocês digitarem o que você respondeu ou vocês possam ler. Só levantar a mão aí no chat que eu abro para vocês falarem, tá? Pode ler o que vocês colocaram. Mas para quem tem vergonha, pode ser no chat mesmo, não precisa falar. Tô sentindo falta de um pessoal, gente. Cadê as respostas de vocês? Tô anotando tudo aqui. Página 31, questão 1. A imagem ao lado representa o culto a um dos deuses astecas. Após observá-la, descreva a cena e explique o que se pode perceber sobre a sociedade asteca a partir dela. Podem colocar aí.
Ninguém vai responder essa? Já vou para lá, então. A cena traz um grupo de pessoas ao redor de uma divindade. Olha aqui, eles adorando, né? Oferecendo-lhes alimento. Pode-se apontar que o grupo realizava oferendas para ela, para a divindade, por isso que é ela, tá? Também é plausível concluir que os deuses astecas poderiam assumir formas diferentes. Tá vendo que até no caso parece uma mulher, né? Inclusive com características humanas. Além disso, a imagem destaca a importância do milho, aqui do lado, para essa sociedade, pois há espigas próximas aos pés da divindade, o que também podia indicar que o milho era sagrado. Viram? Então, quem não colocou, basicamente o que ele está pedindo aqui, para você descrever a cena, tá? E a gente pode, assim, concluir algumas coisas com base nessa cena. Tô recebendo aí do pessoal, tá? Tô anotando. Mais alguém? E quem não colocou alguma coisa parecida, pode arrumar, tem tempo. Vocês estão vendo que basicamente ele descreveu, né? A resposta descreve a cena do que está se passando, tá? Agora, página 32, exercício 1. Os astecas nem sempre controlavam um grande território. Explique de que forma eles conseguiram se fortalecer e passar a ter o controle de grandes regiões da Mesoamérica. Então, como que os astecas cresceram, certo? Até na atividade dessa semana, né, de vocês fazerem a atividade para a semana mesmo, né, de estudo programado, eu pedi para vocês lerem a primeira página, né, de cada uma delas e tirarem alguma coisa de informação que você possa usar, o que você possa aprender, aquilo que te chamou a atenção. Teve até gente que pediu, posso ler o texto todo? Eu falei, pode, não tem problema. Tô anotando, Sueli. Não precisa ser a questão toda, a resposta toda, tá, gente? Pode ser diminuidinho para que até fique mais fácil. É bastante informação nisso daqui. Pelo menos no chat, né? E aí no livro vocês têm que escrever uma coisa mais certa. Até porque, como eu disse, eu estava lendo algumas respostas quando vocês. As respostas de vocês, né? Das atividades programadas. E algumas não condizem muito com o conteúdo. Gente, infelizmente, eu preciso que vocês tenham autonomia sobre o estudo também, entendeu? Eu posso ensinar, mas o professor ele é só um mediador do conhecimento, eu não tenho todas as respostas. Eu tô aqui para ajudar vocês, orientar vocês, para que vocês busquem mais coisas. A gente não vem falando isso em filosofia? Uma resposta é pouco, busque mais. Vou mostrar aqui, né, a resposta aqui. Os astecas nem sempre controlavam um grande território. Explique de que forma eles conseguiram se fortalecer. Cadê? Ah, tá. E passaram a ter o controle das regiões da Mesoamérica. A resposta, né? Os astecas estabeleceram-se em uma ilha do lago Texcoco, na região central do México, até 1428. Eles viveram submetidos à autoridade dos tepanecas, povo que também vivia nessa região. Entretanto,
O crescimento e o fortalecimento da população asteca possibilitaram uma revolta contra esse povo. A partir de então, os astecas passaram. Cadê? Eu olhei o chat. Os astecas passaram a dominar povos vizinhos, controlando uma grande área na região do atual território mexicano, tá? Quem não colocou alguma coisa parecida, dá uma arrumadinha aí. E quem já colocou, já aproveita e já responde aí no chat, página 32, exercício 2, tá? Descreva o funcionamento completa, tá? Isso aí tá pouco. Descreva o funcionamento e a organização do Império Azteca e explique como os povos submetidos aos astecas se relacionavam com esse império. Como eu disse, já pode colocar aí, tá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vou mostrar aqui. O Império Azteca estava organizado a partir da cidade de Tenochtitlan. As demais regiões controladas pelos astecas foram divididas em 38 províncias diferentes, as quais deveriam pagar tributos variados ao império e cultuar o deus da guerra, que é esse deus com nome esquisito. Tô anotando ainda quem está enviando. Ainda assim, muitos povos dominados mantinham sua autonomia política, podendo escolher seus governantes e suas dinastias. Além disso, existia um povo que guerreava contra os astecas. Se derrotados, seus cidadãos costumavam ser relevados pelos mexicas como escravos ou sacrifícios aos deuses. A gente falou sobre isso, né? Sobre as formas de guerra que eles tinham, certo? Então, era essas subdivisões, tá bom? Eu tô recebendo informação das mesmas pessoas. E os outros? Fernandes, coloca aí o que você escreveu. Fabiano, coloca aí o que você escreveu. Vai pondo no chat. Como eu disse. Hum? Página 36. Eu anoto cada uma das respostas, quem que respondeu, entendeu? Tanto que a pessoa que responde todas, eu tô anotando todas. Página 36. Os incas se desenvolveram na região da Cordilheira dos Andes. Os incas se desenvolveram na região da Cordilheira dos Andes, em uma área que se estendia por mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Explique como essa civilização era organizada politicamente. Então, como que era, né? Todo mundo que não pôs ainda pode colocar a partir desse aqui, página 36, exercício 1. A política inca. Desculpa. Tô dando aqui um tempinho para vocês. Opa. Tô mostrando antes da hora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Opa, deixa no lugar errado. Aqui. Os incas criaram um sistema político bastante centralizado e militarizado. Enquanto eu leio, às vezes eu paro para poder anotar quem participou no chat. O Sapa Inca tinha grande autoridade sobre o território conquistado e conseguia impor seu poder e suas regras aos povos submetidos pelos Incas. O território era dividido em províncias, com governantes que respondiam ao imperador. Pessoal, não esqueçam que todas essas informações estão no livro também, tá bom? Quando vocês forem fazer as atividades avaliativas, pesquisa se você não sabe. Dá uma olhada ali a questão inteira. Às vezes, principalmente história, geografia, uma palavrinha no meio da mesma várias possibilidades ali muda tudo, tá? Questão 2, página 36. Como era a hierarquia da sociedade inca? Podem colocar aí. Acho que algumas pessoas colocaram a resposta da 2 na 1. Tá aparecendo, pelo menos. Que coisa doida. Ah, tá. Que feio. Vou mostrar aqui. O topo da sociedade estava o Sapa Inca e sua família. Ele era auxiliado pelas autoridades religiosas e militares mais importantes e seus governantes das províncias criados pelos Incas. Então, para facilitar a organização do império, certo? Depois deles, vinham os diversos funcionários responsáveis pela administração do império, sacerdotes, militares. Tá até na página anterior, né? Página 34. Dá para resumir, você não precisa colocar todos, né? Alguns personagens sempre vão ser principais, assim, né, nessas áreas, né? Abaixo estavam os artesãos e comerciantes, na base estavam os camponeses que trabalhavam na terra e produziam alimentos para o sustento da população. Tá. Não esqueça de colocar quem eram essas pessoas importantes, quem que era mais respeitado, tá? Certo. Próxima questão, página 37. Retome a página. Ah, não. Resposta pessoal. Página 37 também. Questão 1. Observe a imagem ao lado. Trata-se de um conjunto de estátuas feitas em prata pelos Incas e encontradas na região do Lago Titicaca, atual território da Bolívia. Com base na imagem, na análise da imagem, responda ao que se pede. Que tipo de atividade essas esculturas representam? A 3 ela é mais pessoal.
Mas eu vou dar um resumo do que seria a 3, mais ou menos, tá? Entre os motivos plausíveis que podem ser... Ah, tá, eu vou ler primeiro. Retome a página 35 e analise a imagem de Machu Picchu, uma antiga cidade inca no meio das cordilheiras dos Andes. Debata em grupo os possíveis motivos que levaram os incas a se estabelecerem no topo de uma montanha. Em seguida, transcreva essas linhas a seguir as respostas que chegaram. Seria mais ou menos, né? Entre os motivos plausíveis que podem ser elencados, destaca-se a pouca disponibilidade de terras e recursos, dada a região de muita montanha, então é difícil, né? Não tem muitas regiões planas mesmo. Maior possibilidade de isolamento e defesa, porque quando você está no topo da montanha, na parte alta, se vem um inimigo, você vê muito mais fácil do que se o inimigo vem de cima e você está embaixo, você não acha? Devido à vantagem do território, fatores religiosos, a exemplo, a maioria próxima deles acreditavam estar mais próximos do Sol ou do céu, né? Que seria a proximidade do Deus Sol. Tudo bem? Que tipo de atividade essa escultura representa? Pode-se dizer que essas esculturas representavam a criação de animais, importante papel na economia inca, pois aparentemente há a representação de dois animais, uma lhama e uma alpaca, além de uma figura humana, que pode ser identificada como a criadora desses animais. Essa resposta sua não está muito certa, não. Agora, qual poderia ser a intenção dos incas ao elaborar essas esculturas? Formule uma hipótese, então tem um pensamento, escreva o porquê, tá? Poderia ser isso. Estou lendo aqui, registrar a prática da criação de animais? Poderia ser. Eles queriam demonstrar o que eles faziam com os animais? Pode ser também. E agora, as últimas alternativas, certo? Eu vou falando aqui, eu vou lendo a 1, aí vocês já colocam, por exemplo, a 1 é verdadeiro ou falso, vocês já colocam a sequência que vocês colocaram, tá? Enquanto eu leio ela toda. Assinale verdadeiro ou falso nas afirmações a seguir a respeito das manifestações culturais pré-colombianas na região do México e da América do Sul. A. Os maias produziram uma arquitetura monumental, além de terem construído grandes cidades. B. Os povos do México, como os astecas, não criaram cidades nem templos significativos, pois eram nômades. C. Os incas desenvolveram a eurivesaria, produzindo joias e adereços femininos. D. Os incas construíram importante cidade, Machu Picchu. Nas suas edificações, percebe-se a simplicidade nos ornamentos e no mesmo tempo a sua imponência, desculpa. E os povos pré-colombianos não se dedicavam à escultura e a inscrições em seus templos, o que dificulta nos dias atuais o conhecimento de seus costumes. Vou escrever aqui quem participou.
A resposta é V, F, V, V e F, tá? Coloca 2. Quando lá chegamos, ficamos atônitos com a multidão de pessoas e a ordem que prevalecia, assim como a vasta quantidade de mercadorias. É um texto descrito por Bernal de Castilho, né? Dias Castilho. O trecho acima refere-se a uma narrativa de um colonizador espanhol a respeito da cidade de Tenochtitlán, localizada no Império Azteca. Sobre os aztecas, é correto afirmar que a. Formavam um império de grande força militar organizado a partir de aliança entre 3 povos, cidades Texcoco, Tacloban e a cidade de Tenochtitlán. B. Apesar do grande desenvolvimento de sua arquitetura e seu comércio, eles não tinham nenhuma capacidade produtiva e viviam exclusivamente da pilhagem de outros povos. C. Viviam nas Andes. Gente, falta 4 minutos. Eu acho que eu não vou ter como ler tudo, mas eu vou corrigir com vocês, tá? Eu vou só falando agora. Qual a resposta da 1? Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. A resposta da 2 é A. A resposta da 3, que eu não vou conseguir ler tudo, a sequência é... Podem colocar aí, quem puder pôr a sequência enquanto eu anoto. Na coluna, né, seria 2, 3, 1. Então, a resposta é a C. Na 4, a resposta é a E. Vou repetir até aqui. 1, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. 2, a resposta é a A. 3, a resposta é a C. 4, a resposta é a E. 5, a resposta é a D. 6, a resposta é a D também. Tá bom? Mais uma vez. A 1, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. 2, A. 3, C. 4, E. 5, D. 6, D. Coloquem para mim o nome no chat, por favor. Wesley, Suelen, Antônio, Fabiano. Só? Os outros saíram? Tá bom, gente. Obrigada, viu? Deixa eu parar aqui de compartilhar.